Minha história com a dança começou tardiamente, eu diria, né? Porque normalmente as pessoas têm vivências com dança na primeira infância, logo na fase mais inicial da vida. E apesar de eu gostar muito de dança, eu só fui fazer aula realmente, de maneira regular, já com 20 anos. Mas com 20 anos eu comecei a conhecer um pouco da dança do ventre por intermédio de uma amiga minha. Ela era professora de dança. E aí acabou que foi a dança do ventre e as danças orientais que me apresentaram esse universo, né? De utilizar o corpo como expressão, o corpo como um instrumento também de contar um pouco da sua história. Eu acho que a relação que a gente desenvolve com o nosso corpo, ela é uma coisa muito simbiótica. Não dá para separar o que é mente e o que é corpo. Nosso corpo não traz apenas a nossa história. Ele traz a história de uma estrutura social também. A partir do momento que, estruturalmente, a gente tem um discurso que nos coloca num lugar de não pertencimento, isso também é absorvido pelo nosso corpo e é absorvido na maneira com a qual a gente se põe diante da sociedade. E é nesse sentido que eu entendo que a representatividade é uma arma política. Porque o nosso corpo, ele também é um espaço político. E como espaço político, ele deve ser ocupado e ele deve ocupar outros espaços. Porque a partir do momento que a gente tem corpos negros atuantes e em destaque nos mais variados espaços sociais, a gente consegue transmitir para essas crianças que estão aí hoje, para essas meninas que possam ter acesso de alguma maneira a esses espaços, a ideia de que elas também pertencem àquele lugar, entende? Porque eu acho que existe no Brasil uma construção muito complexa a partir da tentativa de embranquecimento da população, a partir dessa característica da miscigenação, e que traz também um discurso muito errôneo, que é aquele discurso de que o racismo não existe. É muito complexo a gente voltar às nossas raízes e a gente estreitar laços e vínculos com a cultura afrodescendente, né? Então, assim, quando são coisas vinculadas à cultura negra, normalmente é encarado de maneira depreciativa. No nosso caso, a gente é duplamente açoitada, né? Porque estamos sendo negadas enquanto existência por sermos mulheres e somos negadas também por sermos mulheres negras. Então, assim, existe uma delimitação muito clara do que a sociedade encara como aceitável quando quando o assunto é o lugar ao qual você pertence. Então, esse corpo negro pode ocupar este lugar? Aqui dentro de Feira a gente tem uma história de mulheres negras atuantes dentro da dança, que é uma história muito legal. Se a gente remontar ao passado, existe desde sempre mulheres negras que estão na resistência. Dentro da dança em geral e também dentro da dança clássica. Quanto mais mulheres negras ocuparem os mais diversos espaços, mais esses espaços vão ser pertencentes. Então é uma questão política. A gente tem que ocupar esses espaços. Olá, eu sou Liudinha Fonseca, professora de dança, dançarina, coreógrafa, pesquisadora das danças de matriz africana. Sou mãe, mulher preta e
dentro desse contexto de mulher preta, de uma mulher que está o tempo todo numa luta para visibilizar tantos outros corpos pretos como educadora, vejo a grande importância da dança negra, da nossa dança afro, né, como uma ferramenta mesmo para muitas construções, no caso, né, uma construção de identidade, uma construção de análise, de pensamento político, porque a gente se coloca nesse lugar como preto, como negro, né, nesse lugar de corpo político. O nosso corpo, quando vai até a cena, ou mesmo quando a gente simplesmente acorda e tem que ir para a vida, né, para a vida real, esse também é um momento político do nosso corpo. E essa, eu acredito que dentro da dança atual, dentro do cenário da dança atual, é extremamente necessário que nós estejamos nessa resistência, que nós estejamos falando de nós, por nós, com os nossos próprios saberes, com o nosso próprio protagonismo, nós contando as nossas histórias por nós mesmos. E eu venho percebendo que isso vem tendo um caminho lento, mas já de muito mais consciência, né? Que, por exemplo, há 20 anos atrás, nós não tínhamos a pouca visibilidade que temos hoje como mulher negra na cena, no cenário mesmo, sendo a protagonista ali daquele lugar. E isso eu trago muito com uma memória de que eu tive muitos problemas para estar na cena, né? Por conta desse racismo mesmo, desse racismo estrutural, desse racismo social, porque eu não me via nem representada e nem conseguia representar outros, porque não era aquele biotipo, não era aquela cara que iria abrir para outras pessoas poderem comprar o nosso projeto, a nossa ideia, né, de visibilidade, de ser um corpo que produz, né, e que produz. E na grande maioria nós produzimos muita cultura, nós somos aquelas que produzimos e que resistimos em falar de cultura, né? Esse momento de pandemia nos traz muito, eu vejo muito a dança nesse lugar de cura. E de cura por quê? Porque durante esse meu momento de catarse, de dança mesmo, é que vai todos os problemas, vai a falta de estrutura que está sempre na cabeça. Enfim, é uma forma que eu consigo expressar e expurgar, né, muitas coisas que não são tão boas durante todo esse processo, não só da pandemia, mas também do nosso processo mesmo enquanto mulher, mãe, preta, negra, e que resiste nesse lugar de fala, né? De fala e de expressão, e principalmente da expressão corporal. A dança afro na minha vida apareceu de uma forma especial. Por quê? Sempre tive muita vontade. Perdi meus pais muito cedo. Minha mãe eu perdi com 8 anos de idade, meu pai eu perdi com 15. E eu sempre me identifiquei, né, com atividades de negros, coisas de negro, por mais que eu fosse brindada. Minha família é de pretos, mas sempre me brindaram,
né, em relação às coisas, com medo do preconceito, medo do racismo. Então, eu sempre fui brindada a isso. Mas eu tive que sair dessa redoma quando perdi meus pais. E surgiu uma oportunidade, uma certa vez, numa oficina aqui em Feira, de dança afro com o professor Guedes, e eu me inscrevi escondida de minha irmã, porque eu queria fazer. Né? Eu ia para a escola e um dia eu ia para a escola, no outro dia eu ia para aula. Um dia para a escola, no outro dia eu ia para aula. E quando ela soube, já se passaram 6 meses. Mas eu tinha uma meta, porque eu conversei com a diretora da escola e ela fez assim: você pode fazer, mas você tem obrigação de passar de ano. E eu peguei isso como meta. Isso aconteceu. E levei 1 ano, levei 2 anos, que foram os 2 anos da oficina. A oficina acabou e eu senti a necessidade meu corpo, na verdade, sentiu necessidade de evoluir e fazer mais. Foi quando eu fui para Salvador, né? Também escondida de minha irmã. Fui para Salvador, escondida de minha irmã, e fiz dança afro lá com o professor King, né? O saudoso professor King. Mas já conhecia a Vani Vaz aqui em Feira, e a Vani foi assim, fora Guedes, né? Primeiro eu vim de Guedes, depois fui pra Vani, depois eu fui pra King. Mas eu fui pra King via a Vani, porque ela me falava muito dele. Ela: Carmen, já que você quer fazer dança afro, tem mestre King em Salvador, que foi meu mestre e tal, quero que você conheça. E como a Vani é uma referência de mulher negra dentro do cenário da dança em Feira, e eu me identificava muito com ela, eu fui em busca. Mas eu fazia dança moderna com ela aqui em Feira e fazia dança afro em Salvador aos sábados, né? Livre. E apareceu uma oportunidade depois de uma viagem ao Japão. Fui também fazendo o que aprendi a fazer durante esse meio tempo, que foi a dança afro. Quando voltei de lá, fui trabalhar no CAIC com a professora Antônia Brito. E assim, eu tenho um orgulho muito grande que a dança afro na minha vida, ela veio de forma de construção da minha personalidade, da pessoa que eu sou, apesar que da minha família, mas só se eu fosse realmente seguir o dogma da minha família, hoje eu não estaria aqui conversando com você, hoje eu não seria a Carmen que eu sou, porque eu fui brindada para o preconceito não tocar em mim, entende? De forma: olhe, você pode estar nos lugares, você pode ser assim, você pode ser assado, e como se o preconceito não existisse. Mas eu sentia que tinha alguma coisa de errado, né? Eu sentia que tinha alguma coisa de errado, e foi quando conheci também o finado Adelso Brito, e aonde as coisas começaram realmente a acontecer na minha vida, e eu fui ver que o lugar que eu estava, o espaço que eu estava, por mais que eu fizesse dança afro, mas ainda eu não entendia como é que o processo do preconceito existia. Porque todo mundo achava sempre muito lindo, mas eu não entendia. Para mim seria uma dança como qualquer outra dança. E eu vim entender realmente o processo da dança afro na minha vida e aonde ela poderia entrar ou não entrar com o finado Adelso Brito. E foi uma pessoa que me norteou muito, assim. Durante muitos anos da minha vida, paguei as minhas contas dando aula de dança afro. Por quê? Não porque estivesse espaço para tal coisa. Eu construí o espaço. Eu fazia com que os espaços viessem, porque eu sentia a necessidade de levar essa temática para as comunidades. Então, sempre estava incentivando a comunidade, se eu conhecia, a botar dança afro, a botar maculelê, a botar capoeira, coisas que os meninos interagissem. Isso foi na Rua Nova, isso foi na Fonte de Lili, na Queimadinha, isso foi no Jussara. Passei 7 anos na Casa de Custódia, sempre com a mesma temática. E foram várias pessoas que passaram por mim, e assim, eu sou muito grata. Sou muito grata porque também eu fui um processo de construção e consegui fazer diferença em muitos adolescentes. A dança afro, ela realmente contribui bastante, né, para a evolução desses indivíduos, dessas crianças, homens e meninos, né, porque eu tenho alunos meninas e alunos meninos, não só meninas. Então, contribuiu e contribui bastante para essa transformação, para esse empoderamento. Friso, não só empoderamento estético, mas sim de personalidade, sabe? Eu não vou dizer assim
de caráter, porque caráter você já nasce com ele, né? Então, isso vai se moldando as situações e você vai tendo outros olhares e entendendo qual é o seu lugar de fato e qual é o seu lugar de fala dentro daquela comunidade, dentro daquela sociedade, e você ter o direito de ir e vir dos lugares, sabe? E entender, se a pessoa olhar para você atravessado, poxa, você vai ter que ter sua autodefesa, você vai ter que se defender de alguma forma, mas para isso você não vai ter que se defender de uma maneira bruta, mas sim de uma maneira intelectual, sabe? Sabendo como se posicionar com sua fala, com sua postura para se defender. Então, para isso, você tem que entender que você tem que realmente estudar, você tem que se empoderar, você tem que entender da onde você veio, para onde você vai, para onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Entende? Então, assim, vamos botar tudo nos seus lugares, para se isso vier a acontecer, eu saber como me defender. Não com a brutalidade, mas sim com a inteligência. Meu nome é Lidete Souza de Jesus. Eu começo na dança com o Mestre King e começo muito bem, começo pela porta da frente. Com o King eu aprendi não só dança afro, que é essa a especialização dele, mas eu aprendi todo tipo de dança, porque King dava todo tipo de dança pra gente, todo tipo de aula. Ele dava pra gente uma noção bem grande do que era dançar, também do amor à dança, porque King era um grande profissional. Ele era um pai, ele era um filho, ele era um padrinho, ele era um padre, ele era tudo pra gente, sabe? King era uma pessoa muito especial, ele marca todos esses alunos que passaram por ele como me marcou. E eu começando com o King, começando pela dança folclórica, que naquela época se falava dança folclórica, e consequentemente a dança afro, dançando na arena do Pelourinho, né? Eu conheci várias realidades. Então a dança afro, ela não só me ensina a dança afro, no contexto dança afro, ela é para além da dança afro, ela me ensina a viver. Ela me ensina a ser a pessoa que eu sou hoje, a olhar para além de mim e saber que eu tenho que agregar esse conhecimento desse lugar da ancestralidade. Então a dança afro, ela é potência. Eu posso dizer que ela é potência. Ela gera emprego, ela gera novas pessoas, ela é divisor de água na vida de muita gente, como ela foi na minha vida. E depois disso eu viajei para fora do Brasil com a companhia nacional que viajava no mundo, dançando, depois também cantando, que eu comecei a cantar nos Estados Unidos. Volto para Salvador e começo a pensar que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Que eu achava que eu não ia dançar mais. Então eu entro na universidade e me formo em jornalista. Num desses encontros de jornalistas, eu fui assistir a palestra de um professor doutor em economia. E quando ele começou a falar do movimento negro, da militância dele, que ele, mais um grupo de professores negros ou de amigos, fundaram o Instituto Cultural Steve Biko, voltado para a educação negra, a educação de pessoas que não têm possibilidades para poder entrar na universidade e empretecer mais essa universidade, eu perguntei a mim mesma, o que é que eu estou fazendo em Salvador? O que é que eu vim fazer aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, eu estou parada. Foi aí que eu decidi fazer um projeto de mestrado. Inicialmente o projeto de mestrado seria para falar de mulheres dançarinas negras dessa cidade, né, onde eu me incluiria, contar essas histórias, de onde viemos, por que escolhemos dançar e o que a dança fez com a gente, com a vida da gente. Mas só que, convidada por Edileuza Santos e Sueli, nós fomos para a Universidade Federal da Bahia, para um encontro que se chamava, um projeto delas que se chamava Encontro e Bate-Papo, Bate-Papo e Encontro, uma coisa assim. Quando eu digo fomos, fui eu e Luiz Bocanha, que é meu marido, pai dos meus filhos,
e meu atual objeto de pesquisa, meu sujeito de pesquisa. Ele é meu sujeito de pesquisa. Quando chegou lá, cada um teria que falar, né? E Luiz como convidado, tinha Zebrinha, tinha outras pessoas, Matias Santiago também estava. Luiz, na fala de Luiz conta um episódio de racismo que acontece com ele nas escadarias do Teatro Castro Alves, quando ele estava indo nos anos 70 fazer sua aula, que ele era bolsista, né, na Ebateca, e uma diretora para ele pergunta o que ele estava fazendo ali. Ele explica que ele está indo fazer aula, ela diz, não, você não pode fazer aula aqui. Aqui não tem pessoas como você, com esse cabelo, com esse corpo, com esses vestes. Aqui tem pessoas de família. Ele responde que sim, que ele também tinha família. Ela diz, não, estou falando família. Você não tem família. Pessoas como você não têm família. Quando ele conta essa história, e eu estou contando resumidamente aqui para vocês pelo tempo que temos, eu desperto, a chavinha vira, eu disse, meu Deus, isso não pode ficar só restrito à vida de Luiz, à vida particular de Luiz. E eu, como esposa dele há mais de 30 anos, não sabia dessa história, dessa coisa horrorosa. Eu preciso escrever sobre isso. E aí decido que essa é a minha pesquisa de mestrado. Então, atualmente, eu sou mestranda da Universidade Federal da Bahia e eu pesquiso o racismo na dança clássica com base na história de vida do bailarino soteropolitano Luiz Bocanha. Então, eu digo a você que a dança, ela me deu regra e compasso a partir da dança afro. Aí você me pergunta, mas você é uma mulher preta, está falando de um homem? Não, a história desse homem que chama Luiz Antônio de Jesus é a história de Maria, é a história de Joana, é a história de Lindete, é a história de Luana, de Lorena, é a história de Rios, é a história de Tânia, de Edileuza, de Sueli, é a história de muitos de nós. Só muda o nome, o sobrenome e o gênero. Mas somos sempre nós, homens e mulheres pretas. E dentro das danças árabes, dentro dessa vivência, quando a gente está falando de uma dança que veio do Egito. O Egito ele não fica na Europa, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o Egito fica na África. É uma dança de preto. São danças de pessoas negras. E que aqui no Brasil, quem dança é a elite branca. Se as pessoas entendessem que a arte é para todos, que a arte independe de cor, independe de peso, independe de idade. Quando alguém te diz, essa dança não foi feita para você, porque o seu corpo não encaixa aqui, a sua pele não encaixa aqui, a sua idade não encaixa aqui. Quando a gente vê uma dança feita por pessoas pretas, um palco cheio de bailarinos negros, a gente sente uma emoção sim, o coração explode, porque a gente se vê, a gente se enxerga, a gente acredita que a gente é capaz. Eu passei e passo ainda por algumas situações porque eu acredito que dançar é um ato político. Porque dentro da sua dança você traz as suas verdades. Dentro da sua dança você traz aquilo que você é. E dentro do universo árabe, infelizmente, a gente ainda tem algo que deve cair dentro de um roteiro, dentro de um padrão. Primeiro que é uma dança que é cara. Tudo é caro. O figurino é caro, as aulas são caras, os cursos são caros, os eventos são caros. E nós temos que entender que para uma mulher preta que trabalha, que sustenta a casa, que se vira, é difícil ter que participar. Às vezes a gente deixa de pagar uma conta, às vezes a gente aperta a barriga para poder seguir um sonho. E que não deveria ser assim. Então, eu trago para dentro da dança aquilo que eu acredito. Se eu não posso dançar com figurino caro, eu vou dançar com aquilo que eu tenho. Eu vou dançar com o meu talento. A gente tem que pensar que a dança é para todos. A gente tem que pensar no nosso lugar. E voltando, a dança é um ato político. A gente fala aquilo que a gente é. A gente dança a nossa verdade.
Isabela Cheirosa, professora, bailarina, coreógrafa, produtora cultural, palestrante, dentre outras coisas. Sou aqui de Camaçari e atuo na dança do ventre, nas danças orientais. A minha existência, a minha presença dentro do mundo da dança do ventre, ela é revolucionária. Eu assumi esse papel, eu tomei para mim essa responsabilidade e convoco mulheres o tempo todo a estarem nessa luta, a estarem nesse estado de consciência a partir do momento que aos 30 anos, com o filho, eu fiquei viúva. Fiquei viúva e acumulei motivos para ser excluída do processo de ser mulher, do processo de ocupação do mercado de trabalho, do processo de existência. Eu, uma mulher negra, com uma certa idade, me tornei uma mulher gorda. E essa dupla discriminação, tripla discriminação, me colocou num lugar ainda mais cruel. Então, a partir da minha perda, eu comecei a procurar coisas que me pudessem trazer de volta a minha existência enquanto mulher. E foi aí que eu encontrei a dança do ventre. Foi revolucionário. Foi revolucionário à medida que uma dança que, apesar de ser africana, apesar de trazer na sua essência a presença da mulher negra, com todos os processos de embranquecimento que tomam conta de todas as artes, não foi diferente nessa dança e se tornou uma dança branca, magra, alta, loura, chapada, com características físicas, com perfil e um padrão de praticante que não me contemplava. Mas quem disse que não me contemplava? Como eu comecei dizendo, a minha permanência e a minha existência na dança do ventre é revolucionária. Eu não só me atrevi a fazer parte desse mundo, desse universo, como eu quis provar para mim e para as outras pessoas que essa sim é uma dança feminina, uma dança essencialmente feminina, que vem de um ambiente essencialmente negro e que ela poderia sim ser democrática. E foi a partir daí que eu criei um projeto social chamado Flor de Lótus, que desde o ano de 2012 empodera mulheres através da dança do ventre. E foi aí que minha dança revolucionou de verdade, porque ela ultrapassou o meu corpo, ela ultrapassou a minha existência e começou a fazer sentido em outros corpos negros, periféricos, de mulheres que carregam em suas características traços que prioritariamente a excluem, como o desemprego, a pobreza extrema, má condição de vida, faltando o básico essencialmente para sobreviver, mas que, através dessa arte milenar, consegue forças, consegue olhar para si mesma, para dentro de si, através de uma dança que mexe não só com o corpo, mas com a alma. E nessa perspectiva é que ser preta na dança do ventre e mostrar para uma cidade como Camaçari que é possível, que é nosso, que nossos corpos são dançantes e que nossa existência ela é necessária nas artes, que a gente criou um processo de transformação. Essa transformação ultrapassa a dança. Essa transformação ultrapassa o processo de se conhecer, de conhecer o outro, de que juntas somos mais fortes. O empoderamento feminino, através da dança do ventre, acontece no autorreconhecimento, no reconhecimento do outro e de que todos juntos somos mais fortes. Mesmo o racismo nos atravessando todos os dias, mesmo as pessoas dizendo que dança do ventre não se parece, não é para corpos negros, nós estamos aqui, resistindo e dançando. Dançando com alma, dançando com propósito, com significado e resgatando, recolocando a dança do ventre no seu seio, que é a África. A dança do ventre é uma dança oriental que vem lá prioritariamente do Egito, um Egito negro, um Egito que foi embranquecido pelos que contaram essa história. Mas nós estamos aqui para resgatar
não só a África, mas também as danças africanas. Um beijo. E iniciei com a dança moderna, com Nadir Nóbrega. Nadir Nóbrega Oliveira, professora de dança moderna, formada pela UFBA. E foi minha grande mestra, né? Como professora, como mulher negra também, militante. E através dela, eu fui descobrindo que a dança era a minha opção para a vida e para o trabalho. Depois de algum tempo, através de um colega meu, Marconi Azevedo, né, nós fizemos uma dupla e ele me convidou, ele me inscreveu para fazer um teste de balé na arte. E é aí que começa a minha vivência no balé clássico. Então, fiz concurso de bolsa e passei neste concurso. E, na época, quem era diretora era Ângela Oliveira, que faleceu em 84. Enfim, a arte abriu muito caminho para mim na questão de conhecer várias técnicas ao mesmo tempo. E como eu, na época que eu entrei na arte, já tinha uma idade, acho de 17, 18 anos, mais ou menos, não lembro na época, eu fui queimando etapas no balé, né? Mas eu passei por problemas constrangedores na época, porque na minha sala de balé tinha muitas meninas e elas começaram o balé desde pequenininha e como eu estava queimando etapas, eu tive uma professora que eu não sei se por estar naquele ambiente onde todas as meninas eram brancas e eu era a única negra na turma, de certa forma, ela fez com que eu me sentisse invisível, né? Então, entrou essa questão na minha vida, né? Em relação ao preconceito. Eu era a única menina negra na turma de balé clássico. E conheci Lia Robato num desses festivais de dança, no SESI. Eu conheci Lia Robato e ela me convidou para fazer dança na Fundação Cultural. Mas antes de entrar na Fundação Cultural, eu conheci a dança afro, através de um grupo que veio dançar em feira, justamente nesse festival do SESI. E foi meu grande encontro, né? Foi com a dança afro. Eu ia para Salvador, quase todos os finais de semana, eu ia para Salvador para fazer a dança afro. Então, eu fiz afro com Rosângela Silvestre, com o King, com Augusto Omolu. E aí foi que eu percebi a importância da dança de raiz, né? Da dança afro. Dentro dessa história que inicia em feira, a dança ela surge a partir da comunidade do SESI, realmente. Porque a dança que existia antes era a arte e, se eu não me engano, eu vi um comentário também que existia a bateca. Mas era uma coisa muito distante da gente, porque era uma dança elitista, né? Aqueles grupos ali, filhos de doutores, de pessoas que tinham um poder maior aquisitivo. Então, a dança, historicamente, a que eu conheço, a nível de balé clássico, de dança moderna, de jazz, ela surge também com Antônia Brito. Eu já ouvia falar de Antônia Brito antes de mim, né? Antes de fazer aula com Nadir, eu já vi falar de Antônia Brito. Mas eu não conhecia a Antônia, vim conhecer a Antônia muito tempo depois. Então, nesse caminho entre a dança moderna e o balé clássico, eu tive muitas frustrações como mulher negra, né? Nas avaliações, no olhar do professor por não ter um perfil tido clássico, né? Nesse período que eu fiz o curso de dança em Salvador, na Fundação Cultural, na década de 90, foi que eu encontrei outra dança que me identificava muito, né? Que tinha muita coisa também de raiz, de chão, que foi a dança flamenca. E aí eu descobri, né, a minha
como é que eu posso dizer? A minha identidade, né, da dança, né, através do afro e da dança flamenca. Não vou dizer que eu não sofri preconceito com isso, sofri preconceito sim. E até hoje a gente ainda sofre quando alguém vem, a mãe vem levar a filha para a sala de balé, né, para fazer a primeira aula e de repente pergunta quem é a pró, né, achando que a pró é assistente porque a assistente é branca, né? Então, essas coisas acontecem. O que eu percebo que falta ainda é mais espaços abertos para que as crianças negras, né, tenham oportunidade em fazer dança clássica. Porque, de certa forma, é uma dança elitista, ainda é elitista. Apesar de que, com a ascensão do Cuca, a abertura do balé no Cuca, com a abertura do balé no Cuca, o balé clássico cresceu muito a nível de comunidade. Então, por cobrarem uma taxa pouca, essa comunidade teve a oportunidade de fazer o balé clássico. Mas, assim, até que ponto essa criança negra ela vai permanecer no curso de balé? Porque vai chegar um momento que ela não vai poder mais fazer. Então, ela, assim, menos uma possibilidade de ela fazer uma carreira como bailarina clássica, né? Então, a dança no Cuca, ela começa na década de 90 e eu fui a primeira professora do Cuca. E quando eu fui professora do Cuca, a dança era aberta à comunidade, a comunidade não pagava. E o trabalho da dança cresceu tanto que a elite que estava em algumas academias, elas foram para o Cuca. E a partir daí o Cuca começou a cobrar uma pequena taxa simbólica. E hoje o Cuca praticamente é quem tem mais alunos de balé em Feira de Santana, né? E é um espaço democrático onde tanto meninas brancas como meninas negras fazem o balé, né? É um espaço muito importante para a feira, porque a dança explodiu depois do Cuca. Eu fiquei no Cuca até 2001, quando meu filho nasceu, e naquela época já eram muitas alunas. Quando eu deixei o Cuca, eram muitas alunas mesmo. Então, que eu acho que o que falta em feira é mais oportunidade para que essas crianças negras elas tenham uma carreira, né, algum apoio para que elas cheguem, né, a serem até profissionais de dança, bailarinas clássicas, professoras de dança. Assim como também falta uma divulgação da dança de raiz, das danças africanas. Olá, sou Mani Ferreira, professora, bailarina, coreógrafa de danças árabes e fusões, e estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha trajetória nessa arte enquanto bailarina negra, né, e mostrar um pouquinho dessa vivência, né, que eu tenho e dessa relação com a dança e o meu corpo. Eu comecei a dançar com mais ou menos 10 anos de idade. Eu sempre fui estudante de escola pública e a dança surgiu para mim como uma possibilidade de me expressar. Eu pude perceber ao longo, né, desses anos em que eu estou inserida nessa arte que é muito difícil você perceber, de você encontrar outros corpos negros também dentro dessa arte. É muito comum no nosso meio a gente não identificar bailarinas negras em posição de destaque. Isso é muito triste, porque, por exemplo, no balé, você pode encontrar pessoas dizendo que não existe uma Julieta negra, que a Julieta não é negra. Mas quem disse que a Julieta
ela não pode ser uma mulher negra. Então, existe um apagamento, né, um sistema de apagamento muito grande dentro da dança, de diferentes modalidades, né? Então, é muito complicado a gente se inserir enquanto indivíduo, enquanto corpo, né, dançante, neste meio, porque uma hora a gente é invisibilizado, né? Principalmente quando você toma isso como a sua carreira. Eu nasci em Salvador, eu iniciei os meus estudos em Salvador e fui aluna da FUNCEB, né, da Fundação Cultural. E a gente tem essa ilusão, vamos dizer assim, que no território baiano a gente vai encontrar menos racismo, né? Sendo a Bahia a região, né, com mais negros fora da África. Mas a verdade é que não é isso o que a gente encontra. A sensação que a gente tem é que a gente está sempre tendo que provar alguma coisa. A gente precisa provar que a gente é muito bom naquela arte. A gente precisa provar que a gente está apto a participar daquilo, né, a fazer parte daquele grupo. É sempre uma prova, a gente sempre tem que estar provando alguma coisa. A gente precisa, e por isso que a gente tem que pensar na ocupação, a gente precisa pensar que esses corpos negros, eles precisam fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vivência, e olhar, pensar em produções artísticas que apoiem este corpo negro, né? Como eu falei anteriormente, por que a Julieta não pode ser negra? Por que a Julieta não pode ser uma mulher de Black Power? Né? Quem falou? Quem disse que a mulher negra, a mulher de trança, a mulher de Black Power não pode dança árabe? Quem falou? Então, esses tipos de questionamentos é que a gente tem que começar a fazer, e a gente tem que começar a consumir quem realmente apoia a inclusão, né, e a representatividade de corpos negros nas produções artísticas. Esse é um ponto muito importante, eu venho debatendo muito isso, e a gente precisa se posicionar, a gente precisa encarar a diversidade, a gente precisa encarar a visibilidade e o protagonismo do corpo negro na dança urgentemente. Os tambores conduzem e transcendem a África. Tu és esteticamente nobre. Tu és a flor afro da Bahia. Tu és minério orgânico. Tu és filhas da mãe África. Essa música do Ileaê, eu acho que ela traduz muito o que nós somos, né? Esteticamente nobres. E estar aqui para falar sobre dança, né, sobre um corpo negro dançando, é falar sobre as expressões mais belas de liberdade. Meu nome é Vanesca Cunha dos Anjos, sou professora de Sociologia do IFBA Campus Feira de Santana. Bem, é importante a gente falar sobre a experiência, né, histórica da escravidão negra, o quanto foi terrível e sofridamente vivida por homens e mulheres, né, fossem crianças, fossem adultos, velhos. Porém, para a mulher negra, como ela representa, né, a síntese de duas grandes opressões, né, de duas grandes contradições essenciais, né, como disse, né, nossa Sueli Carneiro, que é a opressão de gênero, de raça, né, historicamente o corpo da mulher negra ele sempre foi o palco de exploração, né, e foi relegado a um lugar marcado por estereótipos, né, inclusive como objeto, né, sexual, né? E foi dentro dessas comunidades escravizadas, né, que eles desenvolveram formas
culturais de resistência, né, que hoje permitem continuar essa luta de libertação por melhorias de vida, né, e por nossa humanidade. Humanidade essa perdida na escravidão, onde corpos negros eles eram sequer considerados gente humana. E eu acredito que é por nossa sobrevivência, né, e é nessa cultura, inclusive, de resistir, né, que os processos de identidade das mulheres negras, né, que o corpo negro também ele precisa ser pensado como um corpo político em si. Um corpo, inclusive, né, que para ser o que é, ou seja, que para que sermos negros, ele precisa resistir a toda a hegemonia, né, de uma sociedade que constrói seus padrões de beleza sobre a égide da branquitude. Né? Afinal de contas, a gente cresceu, né, nessa sociedade onde ser negro significava algo ruim, né, degenerativo. Por isso que hoje reconhecer que o racismo ele estrutura as bases da formação da sociedade brasileira e é na discriminação racial que ele se materializa. E aí quando a gente pensa nas trajetórias, né, de homens e mulheres negras, elas acabam entrecruzando. Por quê? Porque as exceções nas trajetórias desses indivíduos, eles acabam confirmando essa regra. Né? Quantas de nós ascendemos, nos tornamos as únicas em nosso espaço de convivência? Quantas mulheres negras provavelmente não foram as únicas, né, nas escolas, inclusive acadêmicas, tradicionais de danças? Mulheres que precisaram, inclusive, romper, né, padrões, né, abrir caminhos para que outras representações pudessem ter sido consolidadas. Quantas de nós não somos vanguardas em nossos espaços políticos? E é importante reconhecer que tivemos avanços, né? Que o caminhar ainda é duro, mas avançamos. Essas representações ela têm uma importância histórica nas nossas vidas, porque os movimentos sociais coletivos que buscavam, né, almejar, de fato, uma abolição, né, efetiva. Então, avançar, né, caminhar, construir espaços coletivos, né, romper essas barreiras desses padrões, ele importa, né, e importa muito. E aí eu acho que é nesse processo de resistência mesmo, né, que os espaços negros se constituíram como um território político, né, onde foram se ressignificando, reconstruindo culturas ricas, né, e diversas com elementos africanos. E no Brasil a gente precisa frisar, né, também indígenas a partir de suas experiências, né, das suas sobrevivências e principalmente do que essas mulheres negras que aqui estamos falando, né, vivenciaram durante a sua vida. E aí eu fico com a Beatriz Nascimento quando ela diz pra gente que não é à toa que a dança, ela, para o negro, é um momento de libertação. E é na dança preta que esse caminho, né, de liberdade, de aquilombamento, e como também dizia a dona Beatriz, né, um lugar de possibilidade nos dias de destruição. Então, que as histórias, que a memória do nosso povo seja sempre os nossos melhores espelhos, porque representatividade, ela importa e importa muito. Salve a arte negra, salve a força e a beleza da dança preta, né? Primavera para nós, mulheres negras, e nos veremos sempre na luta. Velejo aí, velejo lá, que o meu navio não é mais negreiro, não. Mas nunca vi, eu quis provar aquela liberdade que anunciam na TV.
nunca vi o rosto. Não desataram as minhas mãos. Sangrei um mar vermelho. A minha dor não é de papel. Não que eu tenha que seguir um horizonte. Navegamos muito mais que lanço o corpo de novo nas águas, balanço, desatei as correntes de novo.